que é sociedade secreta. Revelações do ocultismo. Sociedade secreta é uma associação de iniciados que tem acesso a certos mistérios e conhecimentos, que segundo os seus membros e líderes, não devem ser compartilhados com as demais pessoas, por elas serem incapazes de compreendê-los e levá-los a sério. Assim sendo, não mereceriam conhecer ou fazer parte de tais sociedades. No sentido antropológico e histórico, as sociedades secretas são profundamente ligadas ao conceito de Mannerbund. Do alemão, homens mais liga, união. Tais sociedades são criadas para diversos propósitos que muitas das vezes são para fins políticos, sociais e econômicos. Mas há também propósitos ocultos muitas vezes ligados às teorias de conspiração, como segredos envolvendo governos, instituições e até igrejas e organizações religiosas. Além disso, dessas sociedades estão ou estiveram ligadas tais conspirações. Para quem não sabe, teoria da conspiração, também chamada de conspiracionismo, é qualquer teoria que explica um evento histórico ou atual como sendo resultado de um plano secreto levado a efeito geralmente por conspiradores maquiavélicos e poderosos, tais como uma sociedade secreta ou governo secreto. Para concluir, conspiração vem de conspirar, que significa planejar às escondidas e tomar atitudes que não sejam do conhecimento de todos, manipular e controlar sem ser percebido. Muitas sociedades são acusadas por teóricos da conspiração de estarem encobrindo segredos importantes e intrigantes a nível mundial, tais como a existência de seres extraterrestres inteligentes que visitam a Terra, as teorias envolvendo religiões e organizações, seja elas governamentais ou não, e muitas outras por aí. As sociedades secretas quase sempre estão ligadas ao ocultismo e teorias conspiratórias. Ao longo da história da humanidade, várias sociedades secretas foram criadas com os mais diversos propósitos, que obviamente nunca são totalmente revelados, se tornando um fácil alvo de teorias de conspiração. Embora a verdade possa ser um pouco mais simples do que se supõe, a maioria desses grupos carrega consigo um ar de mistério e secretismo. Confira nesse vídeo as 11 principais sociedades secretas do mundo. Grupo Bilderberg. O Grupo Bilderberg traz consigo muitos mistérios e conspirações. Fundado em 1954, trata-se de um grupo cujas dezenas de pessoas são ricas e influentes, que se reúnem anualmente em hotéis na Europa ou nos Estados Unidos. Mesmo que a maioria das pessoas saiba o local e dia dessas reuniões, o conteúdo dela jamais foi revelado, sendo que os participantes mantêm aquilo que foi conversado em sigilo absoluto, criando uma série de conspirações a respeito do grupo. Grupo Bilderberg também tem algumas relações com os Illuminati, sobre o qual falaremos posteriormente. Ordo Templi Orientis. Ordo Templi Orientis é uma organização ocultista, cujas primeiras atividades se deram em 1895 e possivelmente fundada oficialmente em 1906 por Franz Hartmann e Theodor Heuss, logo após a morte de Kalkbrenner, que teria sido um dos precursores do estudo da ordem. É uma sociedade secreta ocultista fundada no começo do século passado. O grupo foi criado nos mesmos moldes dos maçons. E, supostamente, se baseiam em rituais e práticas ocultas como um meio para que os membros se deslocam de um nível de prestígio para outro dentro da organização. O principal participante da OTO foi ninguém menos que Aleister Crowley, também conhecido como o homem mais perverso do mundo, ou ainda 666. Foi o maior ocultista de todos os tempos, e o lema dessa sociedade está baseado nele em seu livro da lei,
que por sua vez está baseado na lei de Telema. Faz o que tu queres e há de ser tudo da lei. O princípio dessa sociedade, como se pode perceber através de seu lema, é o liberalismo. Crowley e Otto influenciaram muito o mundo da música, sobretudo o rock. Cantores como Alamo ou Raul Seixas demonstravam isso claramente em suas composições. Após sua morte, a influência e popularidade do Ordo Templi Orientis começou a diminuir, mas ainda existe hoje e tem vários discípulos espalhados pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido e outras partes da Europa. A Mão Negra. A importância dessa sociedade secreta está somente no fato de ter influenciado um dos mais importantes e trágicos acontecimentos da história da humanidade. Antes da Primeira Guerra Mundial, havia muitas questões de instabilidade por todo o mundo. A vitória alemã contra a França gerou um clima de revanche que, aliado com a indústria bélica e ao imperialismo econômico, fatalmente levaria a um grande conflito. Faltava uma gota d'água para isso acontecer. Na região da Sérvia, existia uma sociedade secreta denominada Ujedinjelia SMRT, Unificação ou Morte. Qualquer semelhança com independência ou morte não é mera coincidência. Essa organização, também conhecida como Mão Negra, tinha como objetivo unir regiões com populações eslavas, sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Essa sociedade planejou e executou a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Essa foi a gota d'água que deu origem à guerra em 1914. Os resultados do assassinato geraram um caos total. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia e, em questão de poucos meses, quase toda a Europa já estava envolvida na guerra. A organização foi extinta em 1917 pelo governo da Sérvia após o julgamento de Salônica. Foi a primeira organização terrorista no mundo. A Ordem dos Assassinos. Fundada no século XI, o objetivo dessa sociedade era difundir uma nova corrente do ismaelismo e causava terror na região do Oriente Médio. Tratava-se de um grupo de misteriosos assassinos muçulmanos que atacaram muitos inimigos no século XIII. Através de várias técnicas, o grupo monitorava fortalezas dos inimigos e atacavam no tempo certo, de forma muito discreta. Hoje sabe-se muito pouco a respeito dessa sociedade. Ela foi destruída pelos mongóis, junto com todos os seus registros históricos. Sociedade Teosófica. Fundada nos Estados Unidos em 1875, essa sociedade secreta é bastante conhecida até nos dias de hoje. Seu lema é: não há religião superior à verdade, e o grupo se espalhou por dezenas de países ao redor do mundo. Em seus princípios, pode-se encontrar que a humanidade é uma grande órfã, e o dever de todas as pessoas é o seu bem-estar. O objetivo da sociedade teosófica é criar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, onde não há diferenças de raça e sexo, casta ou cor. Além disso, o grupo encoraja o estudo da ciência e filosofia e não impõe nenhuma crença entre seus membros e seguidores, que se unem com o propósito de encontrar a verdade a respeito da existência. Os Cavaleiros do Círculo Dourado. Essa sociedade secreta foi fundada em 1865. Seu objetivo primordial era promover os interesses do sul dos Estados Unidos. Muitos afirmam que o objetivo do grupo era anexar territórios do México, América Central e Caribe aos Estados Unidos. Quando a Guerra Civil começou, o grupo mudou seu objetivo do colonialismo para o apoio ao recém-criado governo da Confederação. Os Cavaleiros adquiriram milhares de seguidores, que formavam exércitos de guerrilha e atacaram as fortalezas da União do Ocidente. Os Cavaleiros do Círculo Dourado, diferentemente das demais sociedades, não faziam unicamente planos e reuniões misteriosas. Eles formavam exércitos e mostraram sua força tentando invasões contra outros territórios.
Teorias da conspiração. Alguns historiadores e teóricos da conspiração afirmam que ao final da Guerra Civil os Cavaleiros do Círculo Dourado se tornarão de fato uma sociedade secreta. Antes as ações e atuação do grupo eram explícitas e de conhecimento geral, mas após o final da guerra eles acabaram se recolhendo e agindo nos bastidores. Não se sabe se a ordem deixou de existir ao longo dos anos, ou se ela continua agindo nos bastidores. Taulen. A Sociedade Taulen. Em alemão, Taulengesellschaft, foi uma sociedade secreta, racista e oculta que foi fundada em 17 de agosto de 1918 por Rudolf von Sebottendorf em Munique. O símbolo associado com o grupo Taulen era uma adaga. Conhecida pelo seu envolvimento com o nazismo na Alemanha, o grupo foi fundado um ano após o término da Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, a sociedade de Taulen se envolveu com práticas ocultistas, mas pouco tempo depois, seu foco foi a transmissão da ideia de que a raça ariana era superior, levando uma abordagem racista aos judeus e outras raças. Com milhares de seguidores, o mais notório deles foi Adolf Hitler. A Sociedade Taulen permanece hoje em funcionamento, dispondo mesmo de uma página oficial na internet. Está sob observação do Ofício Federal para a Proteção da Constituição da Alemanha, por receio do fomento da ideologia nazi ou não-nazi. Escoen de Bonis. Também conhecida como Caveiras e Ossos. A sociedade foi formada em 1832 na Universidade de Yale, em New Haven, Estados Unidos. É provavelmente a mais famosa organização formada em ambientes acadêmicos. A cada ano, 15 novos membros são ingressados no grupo. Em toda a história, os mais importantes membros foram Bush pai e filho, além de alguns senadores e juízes da Suprema Corte. Embora sua existência seja conhecida há décadas, suas práticas ainda são um mistério. 2 vezes por semana o grupo se reúne, mas o que se passa em cada reunião nunca foi revelado. Maçonaria. É verdade que sua influência no mundo é bem menor hoje em dia, mas sua fama continua a mesma. Ao todo, possui mais de 5 milhões de integrantes em todo o mundo, sendo a campeã nesse quesito. O grupo foi fundado oficialmente em 1717, embora haja documentos relativos à sua existência desde o século XIII. Essa sociedade é composta apenas por homens. O objetivo que a maçonaria diz é a fraternidade, cujos membros compartilham algumas ideias filosóficas fundamentais, como a crença em algo maior. Mas como a maioria das sociedades secretas, a maçonaria não escapa das conspirações. Muitos acreditam, assim como eu, que em seus graus mais elevados há a prática de rituais de magia negra e ocultismo. Eu falarei mais sobre a maçonaria em outro vídeo e o seu lado oculto que eu acredito ter. Illuminati. Os Illuminati da Baviera surgiram na Europa no dia 1º de maio de 1776, e esteve diretamente relacionado ao início da Revolução Francesa. A teoria da conspiração sugere que os Illuminati são as 13 famílias mais ricas do mundo, que ditam as regras do jogo, controlando todos os governos, que por sua vez controlam a nós. Rumores de sua existência são levantados com aparições de símbolos ou referências na mídia, sobretudo em filmes, e em diversos lugares, como no Monumento da Geórgia, os Caixões da Fema, na indústria musical, e em vários outros lugares, como na nota de $1. O objetivo da sociedade secreta atualmente seria criar um governo mundial, com uma única moeda, onde não há países e nenhuma religião, além de manter a população mundial abaixo dos 500 milhões de habitantes. Se quiser saber mais sobre os Illuminatis, clique aqui. Bohemian Grove. E para fechar a lista, ninguém menos que a sociedade secreta que mais está envolvida em teorias da conspiração. O Clube da Bohemian Grove foi fundado em 1872 com a sua sede em São Francisco.
Bohemian Grove é um acampamento de 2.700 acres, 1.100 ha, localizado em Bohemian Avenue 20.601. Em Monte Rio, na Califórnia desde 1899, atende apenas os membros masculinos do Bohemian Club, que são recrutados principalmente da elite política, econômica, artística e da mídia dos Estados Unidos. Há participações da família Rockefeller e Rothschild. Eles fazem um retiro de 14 dias. Lá eles fazem rituais e conversam entre si, coisas relacionadas ao mundo. Todo verão, em julho, os seus membros participam de um acampamento, localizado em Monte Rio, CA, conhecido como Bohemian Grove. Como eu tinha falado, são 2.700 hectares de terra intocada dividida em dezenas de acampamentos. Os líderes do nosso mundo assistem rituais de ocultismo e se envolvem em comportamentos bizarros, possivelmente incluindo travestismo e homossexualidade, onde ficam travestidos e correndo bêbados, urinando em árvores em meio a rituais de ocultismo. A mais conhecida dessas cerimônias é a cremação de cuidados, onde os membros fazem sacrifício de crianças humanas numa estátua de uma coruja, com 12 metros de altura. A estátua de coruja é Moloch, um deus ou rei. A própria palavra Moloch está associada com fogo e sacrifício. Logo irei postar um vídeo traduzindo o áudio em português, onde um jornalista conseguiu se infiltrar e filmou tudo o que aconteceu por lá. Ele conseguiu registrar a cerimônia do ritual toda. Aguardem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.